Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Sei Talks no ar e hoje a gente vai falar sobre planejamento. É isso mesmo, a gente vai falar sobre planejar o seu futuro. Você já se imaginou agora indo morar em um país diferente, indo viver em um país diferente? Já pensou você morando no Canadá? É isso mesmo. No Sei Talks de hoje, o nosso convidado especial vem direto de Toronto, mais uma vez aqui com a gente, para falar sobre imigração, residência permanente no Canadá. Isso é possível e ele vai contar pra gente. Mas antes disso, solta a vinheta. E pra gente falar sobre residência permanente no Canadá, imigração, vai morar no Canadá, quem tá aqui comigo no telão é o Ian. Tudo bem com você, Ian? Tudo bem, Willy? Beleza, que legal. A gente quer saber de você, Ian. Dá pra morar de vez, em definitivo, no Canadá? É só juntar tudo aí, botar a casa na mala e ir embora pro Canadá? Como é que funciona isso, Ian? Legal, Willy. Esse assunto está super quente atualmente entre os brasileiros e a resposta simples à sua pergunta é sim, né? Um redondo sim. É possível, sim, você se planejar, é possível, sim, você fazer planos para que você adquira residência permanente aqui no Canadá. Sim, é possível você seguir as regras e, vamos dizer, cumprir etapas para se transformar num residente permanente aqui no Canadá. E pode ser que seja mais simples do que você esteja pensando, pode ser que seja uma etapa que envolva estudo, trabalho ou qualquer outra etapa que venha a complementar o teu perfil, mas, Willy, sim, é possível sim. Que demais! Muita gente não sabia disso, viu, Ian? Eu quero começar aqui esse bate-papo e para a gente já começar a ajudar o pessoal, eu quero que você conta pra gente. Me fala aí qual que é o passo a passo para a gente fazer imigração para o Canadá. Legal. Bom, o que é super importante que todo mundo saiba como primeira etapa, tá? Nós da CI, a gente dá esse suporte e apoio através dos nossos parceiros de imigração, né? É super importante que o público saiba que aqui no Canadá, para que você preste serviços de imigração para um indivíduo, uma família, uma empresa, seja qual for a sua jornada, é necessário que você seja um consultor de imigração regulamentado, né? O consultor de imigração regulamentado, ele fez um college para isso, uma universidade para isso, ele é assistido pelo governo, existe uma série de regras que acompanham para que dê segurança, obviamente, esse suporte para quem contrata esse serviço. E nós da CI, a gente trabalha junto com consultores de imigração e a gente, como bom pegador de bolinha de tênis, a gente sabe jogar como tenista. Então, aqui a gente vai passar algumas informações mais genéricas para que você entenda. Então, o primeiro passo, que eu acho que é fundamental, seja para intercâmbio, seja para ir para o exterior e, sobretudo, para emigrar, é planejamento. E quando eu digo planejamento, é você coletar informações precisas, seguras, sobretudo de um consultor de imigração, para que ele, vamos dizer, estabeleça o perfil e o status dos seus objetivos adequadamente com as regras e os procedimentos corretos de imigração. Só para você ter uma ideia, hoje no Canadá existem mais de 60 programas de imigração abertos para que indivíduos ou famílias apliquem ou percorram esses programas para se tornar pré-residentes permanentes. O Canadá precisa vamos dizer, imigrantes para que tanto o desenvolvimento de população como o desenvolvimento econômico ocorram de maneira adequada para o crescimento do país. Então, existem expectativas que nos próximos anos de 1 a 2 milhões de pessoas, novos imigrantes, sejam aceitos no Canadá. Então, se você está imaginando, se você se interessa por esse assunto, vale a pena você entrar de cabeça nisso. E eu vou dar aqui, Will, de uma maneira bastante geral, como é que funciona isso, tá? O primeiro passo, como eu falei, é você buscar informações, preferencialmente de um consultor de imigração, porque daí ele vai dar precisamente informações para o teu perfil. Mas quais são as etapas, vamos dizer, genericamente falando, mais comuns que acontecem ou que funcionam para as pessoas que se interessam em imigrar?
o Canadá busca pessoas que sejam qualificadas, né, que lhes tragam benefícios para o país, econômicos, sociais, etc. Então, um dos caminhos mais, vamos dizer, comuns que são buscados pelos potenciais imigrantes é o caminho onde você vai por estudo de trabalho e vem para o Canadá, porque esse caminho geralmente tem dois grandíssimos benefícios. Um deles é óbvio que vai te dar mais pontuação, vai te dar pontuação para que você se torne elegível a ser um cidadão permanente aqui. E o outro, não menos importante, é que quando você tem a sua carreira no Brasil, você já tem a sua carreira, você já tem a sua profissão, você já tem a sua graduação, enfim, você está estabelecido no Brasil e você sabe como é que o jogo acontece aí. Quando você vem para cá, para outro país, normalmente você não é tão experiente ou nada experiente nesse jogo quando você é no seu país de origem. Isso é extremamente comum. Então, quando você opta vir para cá através de um college ou uma universidade, ou seja, por um componente de estudo, esse aspecto, além da imigração, naturalmente, esse aspecto também é atendido. Ou seja, o que você teve no Brasil, fazendo uma faculdade, por exemplo, estudando no Brasil, por exemplo, ele te fez a transição e te aparelhou, seja por conteúdo acadêmico, etc., por networking, a você ser bem sucedido aí no Brasil, a desenvolver a sua carreira. Aqui no Canadá, você não tem isso necessariamente. Você vai ter que usar o que você tem no Brasil aqui, o que muitas vezes não é tão produtivo ou proveitoso como se você tiver feito aqui. Então, esse aspecto também é atendido. Ou seja, se você fizer um college ou uma universidade aqui, além do aspecto de imigração, ele também te permite a você fazer uma transição de carreira do Brasil para cá, com aquele apoio e suporte que um college ou uma universidade pode te oferecer, como você teve na universidade ou na faculdade no Brasil também, ou nos seus estudos. Então, esse caminho acaba sendo muito interessante. Mas só para vocês saberem, existem muitos requisitos que são analisados quando um candidato é, vamos dizer, avaliado para ter pontuação, para ser elegível a uma residência permanente. Mas tem alguns que são os principais. Primeiro deles, idioma. Tá? Então, e isso é uma das coisas que os brasileiros geralmente acabam deixando em segundo plano. Né? Primeiro, você saber muito bem inglês, ou saber muito bem francês, ou melhor ainda, os dois, isso vai te dar muitos pontos. Tá? O canadense quer, e por razões óbvias, se a gente pensar, né, profundamente, cara, se você está vindo para o Canadá e fala inglês e francês, e você não domina a língua, isso vai ser um problema geral. Então, isso dá muita pontuação. Segundo, idade. Quanto mais novo você é, você vai ter mais pontuações, tá? Então, por quê? Porque isso o canadense quer que você seja economicamente ativo por mais tempo, para que você produza mais, recolha mais impostos, etc. Então, idade também, quanto menor, mais pontos você tem. Né? Terceiro, nível educacional. Isso seja no país de origem, no Brasil, ou aqui no Canadá, ou os dois. Isso vai se somando, tá? E, por fim, não menos importante, a tua experiência profissional dentro dos NOCs, né, que chama-se NOCs, aquelas carreiras que o governo canadense, profissões que o governo canadense te dá, pontuações, isso seja no país de origem, seja no Brasil, ou seja aqui no Canadá. Então, se você pensar de uma maneira geral, você, poxa, então estudo e trabalho, e essas principais fontes de pontos também envolvem carreiras acadêmicas ou profissionais, então você acaba entendendo por que a parte de estudo e trabalho acaba sendo um dos caminhos prediletos, ou pelo menos preferenciais para os imigrantes, porque eles unem os dois melhores mundos, tá? Mas o primeiro passo, Lili, só para, enfim, acabei falando bastante, mas o primeiro passo para você fazer é fazer esse planejamento e entender o teu perfil frente a todas as opções que você tem. E isso a CI pode te ajudar, junto com os nossos parceiros, para que isso meio que determine o seu planejamento, os teus passos para você seguir em direção a um planejamento, a uma aplicação de residência permanente bem sucedida. Muito legal, tô adorando essa aula aqui sobre residência permanente e imigração definitiva para o Canadá. Tô adorando, Ian. Ô, Ian, você falou aí que a CI pode ajudar, né? Junto com os parceiros e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, para que todo mundo aí que está acompanhando o nosso CI Talks de hoje entendesse onde a CI entra aí, como que funciona, qual que é a prestação de serviço que a CI tem quando o assunto é imigração no Canadá. Legal, Willy. Ótima pergunta. Bom, o que nós fazemos? Como é que é o nosso procedimento base, como a gente gosta de fazer? Tá? Primeiro, todos os clientes que entram em contato conosco, a gente faz uma
belíssima conversa inicial, né? Então, a gente conversa para entender perfis, como entender quais são os objetivos, entender qual é o cenário, quais são os objetivos, qual é o status familiar, pessoal, etc., para a gente entender qual que é a base que nós estamos trabalhando, tá? Feito essa etapa, isso normalmente nós fazemos, nós da CI, a gente conecta o nosso cliente para o parceiro de migração. Aí o parceiro de migração, baseado nas informações coletadas, ele começa a ir a mais fundo e entender tecnicamente toda a legislação vigente, seja nas províncias, seja no âmbito federal, etc., e começa a fazer os melhores matches em relação a objetivos, perfis, etc. E feito esse segundo contato, a consultoria de imigração ela emite um documento, um report, dizendo quais são os caminhos potenciais que esse cliente ou essa família tem mais eficientes, mais eficazes, cuja vamos dizer, a possibilidade de sucesso é a maior. Aí isso volta para a CI, porque normalmente, como eu falei, isso normalmente acaba, pelo menos 98% das vezes, envolve uma etapa de estudo e trabalho no processo. Isso volta para a gente da CI e a gente começa, baseado na escolha que o cliente fez dessas opções que a consultoria de imigração dá, a gente começa a trabalhar com as possibilidades de estudo e trabalho anexados a isso. Então, a gente mapeia quais são as melhores instituições, que tipos de programas são os mais adequados frente aos objetivos escolhidos. Nós temos centenas de parceiros de escolas e universidades aqui no Canadá, então a gente mapeia tudo isso para fazer o melhor match. Se é uma família, a gente começa a ver, bom, como é que nós temos, se tem filhos, idade escolar, vai estudar de graça, não vai estudar de graça aqui, qual que vai ser o melhor caminho, temos que fazer preparação de idioma, temos que ir para o francês, enfim, a gente acaba pegando o mapa, né, a receita de bolo que a consultoria de imigração passa para o cliente e a gente transforma isso em realidade, né, e põe isso no tempo. Então, a gente estabelece um calendário possível de como vai ser feito, quem é o cônjuge que vai fazer, né, ou a pessoa de união estável, aí vale como união estável homoafetiva ou a tradicional, enfim, todas as possibilidades que o Canadá aceita. E a gente começa a realizar. Então, o plano começa a sair do papel para entrar para o plano da realidade. E isso, Willy, quanto antes puder ser feito, até para o cliente entender e já se planejar, melhor. Então, a gente é parceirão do começo ao fim do processo com nossos clientes. Boa, é isso aí. Ô Ian, e qual que é o caminho o caminho típico aí que o brasileiro costuma percorrer quando ele inicia esse processo de imigração para o Canadá? Existe aí alguma coisa que já é de costume do brasileiro, que já é de conhecimento e que você já pode indicar aí para a gente? Bom, o que o brasileiro habitualmente faz, Willy, é basicamente iniciar o teu processo, iniciar o processo, a busca indo para grupos de Facebook, por exemplo, meio que explorar a internet. Tá? Esse caminho tem prós e contras. Tá? A gente sempre recomenda que esse caminho seja feito junto com outros caminhos. Porque os grupos de Facebook, informações prestadas por outras pessoas que têm vamos dizer, experiências compartilhadas e querem, vamos dizer, mostrar o que aconteceu com elas, para te ajudar, elas são interessantes como uma maneira de inspiração, de ver opções, de ver como é possível, quão variável é o sistema. Porém, elas têm um risco muito grande. Primeiro, elas terem alguma imprecisão, porque afinal é passado de uma pessoa para outra pessoa, né? E segundo, que essa opção ou esse caminho não seja aplicável a você, porque perfis são diferentes, históricos são diferentes e objetivos são diferentes. Então, nos grupos de Facebook, para vídeos, blogs, etc., ele é super interessante para que você veja o universo de possibilidades, inspire vocês para diversos caminhos possíveis. Porém, a gente sempre recomenda que você busque em seguida, se possível, um profissional de imigração qualificado, um consultor de imigração registrado, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas suas dúvidas coletadas e vai fazer um afunilamento para o teu perfil, para os teus objetivos, para o teu status atual, quer dizer, o que funciona de fato. Então, e é isso que a CI faz muitas vezes. A gente tem esses clientes que vieram com uma série de questões, uma série de caminhos,
a gente faz essa grande conversa anterior e conecta com o consultor de imigração para fazer essa limpeza, porque muitas vezes é confuso, não dá muito para ter certeza, e simplesmente para confirmar ou não se os caminhos que o cliente está tendencioso a tomar fazem sentido. Mas vale muito a pena, se vocês puderem ir nos sites oficiais do governo canadense, navegar sobre a legislação, porque aí são informações absolutamente quentes, mas é muito comum que mesmo nessas informações ainda não sejam muito... Poxa, isso aqui aplica para mim de verdade? Mesmo que você seja bom em inglês, muitas vezes é um inglês jurídico, então precisa de uma ajuda nesse sentido. Então é isso que a CI faz, a gente pega e ajuda a peneirar e sacramentar, junto com nossos parceiros de imigração, o caminho que funciona para você que seja bem sucedido. Muito bem, tá aí então as dicas do Ian para a gente começar aí o nosso planejamento para fazer imigração para o Canadá. Ô Ian, deve ter uma galera aqui que está assistindo, que está acompanhando a gente, que não sabia disso e que começou a despertar a curiosidade, ou tem alguém que já estava começando a se planejar e começando a entender. Queria que você deixasse aí um recado, que você deixasse aí um pouquinho mais de um push aí canadense, falando vem pra cá mesmo, pra gente começar a mudar aí a sua vida e vir morar aí no Canadá, assim como você que já tá vivendo aí no Canadá há um tempinho. Não, sem dúvida, Willy, o que eu diria para todo mundo que tá agora com isso na cabeça é engate a quinta, quer dizer, vai em frente, tá? Colete as informações o máximo possível, vem falar com a CI de cara, porque eu acho que isso é importante, a gente já vai já ajudando você a coletar as informações certas para que você não perca tempo, sobretudo dinheiro, não tenha frustrações. Conversa com a gente. O Canadá, como eu mencionei no começo, o governo canadense, por conta da pandemia, agora ele está com objetivos mais agressivos de trazer pessoas para cá, imigrantes qualificados para cá. Então, é uma janela de oportunidade bem interessante para 2021. Então, se isso está na sua cabeça, eu até recomendo que você venha falar com a gente e faça a sua análise de perfil, até para você confirmar ou não se você vem. Muitas pessoas criam uma situação, né, um cenário que de repente não é o que é possível fazer para o seu perfil, e aí pode tomar decisão eventualmente até de não vir, mas pelo menos você vai ter a certeza do que funciona para vocês. Então, se vocês estão pensando em vir para o Canadá, em migrar para o Canadá, hajam rapidamente para que vocês possam, se for o caso, surfar nessa onda, né, de grandes intakes de imigrantes para cá no Canadá em 21, 22 e 23, para compensar que 2020 foi um pouco abaixo do esperado. E converse com a CI, Willy, porque aí a gente vai fazer exatamente o que você precisa. Precisa fazer uma viagem exploratória antes? Fala com a gente. Quer ir direto para saber qual que é o perfil que funciona? Vem conversar com a gente. Vamos para um college de universidade? É a gente. Então, todos os caminhos conduzem para a gente, Willy. Então, falem com a CI, a gente vai ter o maior prazer de conduzir vocês, porque nós passamos por isso, nossos clientes passaram por isso e a gente quer o sucesso de vocês o quanto antes. Planejamento é tudo. Demais! Que bate-papo incrível, Ian! Eu adorei. Ô, Ian, depois eu vou te mandar um WhatsApp acabando aqui, que eu vou falar com você direto aí sobre a minha imigração para o Canadá, porque eu vou apresentar o CI Talks da próxima temporada direto do Canadá, aí com você, sentado ali, a gente vai Toronto, Vancouver, Montreal, cada temporada agora vai ser em um lugar do Canadá, porque eu vou me migrar para o Canadá também. É isso aí, né, Ian? Ian, quero te agradecer pela participação aqui, e se você está pronto para imigrar para o Canadá também, assim como eu, assim como o Ian, que já mora no Canadá, é só você falar com uma das nossas lojas no ci.com.br/WhatsApp. Você consegue aí falar com os nossos especialistas em educação internacional, que junto com a CI Canadá vão te ajudar a realizar o sonho de viver no Canadá. Na próxima semana tem mais CI Talks e a gente está esperando você aqui. Gostou do vídeo? Comenta. Bota o sininho para trocar aqui, porque a gente tá chegando daqui a pouquinho com muito mais conteúdo aqui no CI Talks para você. Tchau, Ian. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.